Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. De como vencer as crises. Depois a gente volta novamente em 1 Coríntios, tá? Mas hoje eu quero falar com você sobre como vencer as crises. João 16:33. Abre sua Bíblia comigo, lê em João 16:33. Todos acharam? Vocês estão esperando o telão, né? Tá vendo? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Na minha tradução aqui, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que é sobrenatural nas nossas vidas. Que o Senhor, através da Tua palavra, possa agora trazer, Pai, aos nossos corações, à nossa mente, a transformação necessária. Aquilo para o qual ela convém que seja feito em nós. E que o Senhor possa me utilizar como ferramenta do Senhor neste momento, para estas pessoas, em nome de Jesus. Amém? O mundo está em crise, querido. O mundo. O Brasil está em crise. É uma realidade. Nós não podemos fugir dela. Agora, e você? Está passando por alguma crise hoje? Eu não estou falando da crise do mundo, eu não estou falando da crise do Brasil, mas eu quero falar da sua crise. Que crise você tem passado? E nós estamos aqui em poucos números, eu não quero constranger você, e nem você que está aí pelo YouTube, mas nós temos como tendência da vida passar por crises. Se você está passando por alguma crise hoje, eu quero pedir que você levante a sua mão, porque eu estou passando por crise. Quem mais está passando por crise aqui? Você no chat, pode ficar com a sua mão levantada, eu vou contar quantas pessoas tem que está passando por crise. Olha só, no chat dá um ok aí para nós, um glória a Deus no chat, se você está passando. Vitor, tá, o Flávio também. O Flávio não está passando por crise, Flávio filho? Amém? Vocês que não levantaram o braço, eu vou orar por vocês para que vocês permaneçam assim, sem crise. Porque é difícil nós não termos crise nas nossas vidas. É algo praticamente impossível você não ter crise. Você vai entender por quê. Eu quero então ver com você alguns tipos de crises. A primeira crise que a gente vê é a crise de identidade. Quem sou eu? O que estou fazendo neste mundo? Você já parou para perguntar isso? Por que eu nasci? Ou para que eu nasci? Para onde é que eu vou? Será que a vida é só isso? Crise existencial, de identidade. Você não sabe o sentido, o propósito da vida. E isso ocorre porque no nosso interior existe uma morte espiritual. Porque se o nosso espírito estivesse vivo com o Espírito de Deus, você não teria esses questionamentos. Para que nasci, para onde vou, como vai ser?
Mas também existem fatores externos que promovem uma crise de identidade. Ausência de pai, ausência de mãe. Não é ausência com o pai ou a mãe presente, mas é ausência mesmo. Por exemplo, eu fui muito criado pela minha avó. Até os 7 anos, quando ela faleceu de câncer. No entanto, não quer dizer que eu morava com a minha avó. Não, eu morava com os meus pais. Minha mãe, meu pai. Só que meu pai trabalhava fora. E a minha mãe, quando meu pai saía, minha mãe ia para a casa dos meus avós. E ela passava o dia lá. E quem tomava conta de mim? Minha avó. Não que a minha mãe não olhasse, ela olhava e muito. Mas só que, como você vai um neto na casa da avó, o que acontece? O neto é bajulado. Então, até os 7 anos de idade, eu estive ali. E a perda da minha avó, por um câncer, me trouxe traumas. Foi gerado em mim traumas. Um fator externo, que trouxe um trauma para a minha vida. Agora, também existe, nesse meio onde você está criado, ou você foi, ou eu fui criado, um ecossistema, uma ideologia, uma cultura que está inserida. E isso também mexe na sua identidade. Te prejudica sem você mesmo nem saber. Agora, esse é um tipo de crise que é geradora de outras crises. Porque aí a gente vai lá para o casamento. Sua crise de identidade pode te fazer criar uma nova crise, a do casamento. Mas também pode ocorrer pela atuação do outro na sua vida, um fator externo. Ou seja, a minha crise de identidade faz com que eu queira casar para ser feliz. A minha crise de identidade faz eu queira casar para encontrar um motivo para a minha vida. Talvez a minha crise de identidade faz eu casar para querer satisfazer as minhas compulsões sexuais. Mas o externo também é verdadeiro, porque muitas das vezes a minha crise de identidade pode vir por uma traição, pode vir por um adultério, pode vir por um abuso ou por uma perda. E promove crises no casamento, no relacionamento. Um outro tipo de crise é a financeira. Tem a ver com fatores internos e externos também. Ou seja, você mesmo pode produzir não está no seu controle. Um exemplo de que quando eu produzo, necessidade de comprar pelo prazer da compensação. Você tem traumas e que você fica bem, para você não ficar deprimido, você sai comprando. Sai comprando. E na hora que você vê, você está endividado. Compra por compulsão. Compra. Acho que você viu muito aquele Shoptime, com aquele Botino, sei lá como é que chama, aquele branquinho. Ele fala, compre Botino, compre. E aí você ficou com aquele negócio na cabeça e sai comprando. Esse canal para os maridos, queridos, se tiver jeito de tirar esse canal, tire esse canal para sua esposa não ver. Porque é um mau influenciador, Jair. Graças a Deus lá em casa nós não vê Shoptime. Mas interessante é que quando não tinha programa nenhum passando na TV que prestava, na época da parabólica, parava lá no Shoptime para ver as novidades tecnológicas. O outro tipo de crise que nós temos, primeiro a identidade, depois casamento, depois financeira, a crise religiosa. Sua crise de identidade tem também o poder de criar essa outra crise, a religiosa. No entanto, fatores externos também podem afetar a sua religiosidade. Internamente, crenças nas tradições patriarcais. Você nasceu em um lar com a cultura assim. Essa cultura que você tem lá, você aprendeu. É aquele ecossistema no qual você está inserido. Quem nasceu no lar cristão, é cristão. Quem nasceu no lar católico, é católico. Quem nasceu no lar do espiritismo, é espírita. Aprendeu desde pequeno aquela cultura. Está internalizado.
E fatores externos que geram crise na nossa religiosidade é o quê? As perseguições. Ah, agora você não bebe mais, né? Você é crentinho. Você entra em crise. Ah, agora você não joga mais com a gente, né? Agora só dentro de casa, só da igreja para casa, da casa para a igreja. Parou, né? Perseguição. Agora, a dificuldade da questão interna, da crise interna, é que você se depara com verdades que a Bíblia diz, mas que não é a verdade que você aprendeu dentro de casa. Você vem para um culto, o pastor fala uma coisa que está na Bíblia, mas você aprendeu outra lá com seus pais. Isso gera crise. E a quinta e última crise que eu quero falar com você é a crise da saúde. Porque ela também tem fatores internos e externos. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas. A crise da sua identidade produz em você reações no seu organismo que vão produzir outras doenças. Então, você mesmo produz as suas próprias doenças, porque você somatiza as suas crises e através toda aquela somatização ali, vão liberando toxinas dentro do seu organismo que podem produzir até câncer. Até câncer pode ser produzido. Mas fatores externos, como a má alimentação e a falta de exercício físico, também produz crises. Por quê? Você entra naquela questão, o diabético, que aí você tem que cuidar, você entra numa crise. Eu estou diabético agora, hipertenso, e agora? Então a gente começa a entender que as crises, elas são para nos preparar. Observa para você ver, as crises vieram para nos preparar para algo maior. Você não passa por crise à toa. Você não passa por uma crise à toa. Sempre é um alerta. As crises internas. Tá? Agora eu quero falar para vocês das minhas crises. Já passei por todas essas áreas que eu falei, por todos esses tipos de crise eu já passei. Em apenas 44 anos. Ontem eu completei 44 anos. 4,4 já. 4,4. E aí, eu pensando, de todas as minhas crises que eu já tive. E já alcancei diversas vitórias, mas também tive derrotas. Usei as vitórias para subir de nível. E as derrotas para aprender como não fazer, ou o que não fazer. Eu tive crise de identidade, queridos, nos meus 7 anos. Com os meus 14, com os meus 21. Depressão. E eu não entendia por quê. Mas tinha a ver lá com a morte da minha avó. O sentido da vida. A pessoa que eu mais amava foi embora. E eu tive, então, até os 21 anos, interessante, Jair, que é ciclos de 7 anos. Ciclos de 7 anos. 7, 14, 21, quando eu estava para casar com a Iracilene, ou logo depois que nós casamos, se eu não estiver enganado, saí de casa, estou preparando para sair de casa, morar sem papai e mamãe, entra em crise. E a depressão toma conta. Por quê? A identidade não estava formada. A sua identidade, para onde eu vou, quem eu sou, para que nasci, como é que eu devo viver, não estava formado. Então você entra em crise. E aos 28 anos, eu tive a crise no casamento. E tive vitória. Tive vitória nessa crise. E todos os dias, queridos,
eu luto para manter o que eu conquistei, a minha vitória. É uma batalha diária. Não pense você que se você venceu a crise, acabou. Não! Você tem a manutenção para poder fazer com que ela se mantenha. Ou melhor, para que ela não venha a aparecer novamente. Existe, então, essa outra questão. Agora, mas como que o senhor conseguiu vencer, pastor? Primeiro, eu entendi que a família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Eu entendi que o temor ao Senhor me faz renovar os meus votos. Com Ele primeiro, depois com a minha esposa e depois com a minha família. Todos os dias. Porque eu creio em Deus. E eu creio num Deus que eu fiz uma aliança com Ele. Porque quando eu fiz os meus votos, eu fiz uma aliança diante dEle. Ele é testemunha da minha aliança. E o que me fez retroceder na crise do casamento e aos 28 anos e não separar da minha esposa, da minha família, foi o favor de Deus, o temor ao Senhor, eu reconhecer que Deus é Deus, que mesmo que o meu casamento estivesse ruim do jeito que estava, Ele é Deus para consertar e fazer o milagre. Ele é Deus para consertar e fazer o milagre. Os irmãos, tudo bem aí? Tranquilo? Fernanda, Andréia? Amém. O temor. Mas, juntamente com essa crise do casamento, nos 28 anos, também veio uma crise religiosa. Tive vitória parcial. Eu conheci a verdade e fui liberto. No entanto, ainda não tinha conhecimento de como viver em Cristo. Não tinha o conhecimento pleno de como viver em Cristo. Aos meus 28 anos. Mas aí, deu 30 anos, eu tive uma outra crise psicossomatizada, de traumas da infância, e em decorrência de tudo que eu já tinha vivido, porque eu acabava de vir de uma crise do casamento, acabava de sair de uma crise religiosa, porque eu era católico, e quando eu encontrei a verdade, vi que eu estava crendo em dogmas de homens, e não naquilo que estava escrito na palavra, aquilo mexeu com a minha estrutura, porque tudo aquilo que havia crido não tinha mais, é como se tivesse desmoronado tudo, que eu achava que era verdade. Tudo caiu. Então, nos 30 anos, eu psicossomatizei tudo isso e gerou em mim depressão novamente. Só que pior, agora com pânico, com crises de pânico, medo de morrer, medo de não dar conta de respirar, ter que sair comigo para ir para o hospital, o médico chegar lá e falar assim: você não tem nada, volta para casa. Não, doutor, estou faltando ar. Você não tem nada. Aí aos 37 anos, uma outra crise religiosa. E tive vitória sobre a religiosidade intelectual e erudita. Porque, queridos, a palavra sem revelação de Deus é palavra. Mas a palavra, quando você lê com a revelação de Deus, a iluminação de Deus, ela se torna poder de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes, nós temos pessoas que não compreendem o poder de Deus pela sua palavra, porque não experimentam esse poder da palavra. E eu tinha a palavra, só que a palavra intelectual, de conhecimento. Porque eu estudei bastante, então eu sabia tudo de Bíblia. Ao ponto de falar para o meu pastor, quando ele desceu do púlpito: hoje você não pregou direito não. Olha que abuso.
Falar para ele que estava errado sua pregação. Você falou isso, na Bíblia está escrito isso, você disse isso, mas era aquilo, assim, assim. Arrogante, prepotente, já, você lembra? Altivo. E se não tomar cuidado, já volta. Você tem que manter o que você conquistou. Agora, como é que o senhor teve vitória então, pastor? Eu decidi me submeter à liderança pastoral. Meu pastor até podia estar errado. No entanto, eu aprendi que é Deus quem resolve com ele, e não eu. Deus quer de mim a obediência ao princípio que foi por ele estabelecido. Quem colocou aquele homem lá, Jairo, o pastor Edson, foi Deus. Foi Deus que trouxe ele lá de Brasília, de Cuiabá, colocou ele em Itaberaí. Foi ele que me alcançou, te alcançou, alcançou a Leidiana, nossas famílias estavam lá por causa dele, cuidadas por causa dele. Agora, cabe a mim ir lá falar para ele que ele está errado? Aí eu aprendi da maneira mais difícil. Da maneira mais difícil. Doeu, essa crise doeu, viu? Essa foi uma das piores crises. Minha esposa sofreu, meus filhos sofreram comigo, porque a gente estava para sair da igreja. Teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim: pastor, a gente estava indo para o novo templo, tinha uma vigília no templo novo, que nem estava só coberto, né? Não tinha feito nada, a gente estava na igreja antiga, e ele tinha falado que ia fazer uma vigília. Eu falei: não, pastor, não aguento mais não, me libera que eu não quero mais servir aqui não. Aí ele falou: você tem certeza? Eu falei: tem, está liberado. Amém, vamos embora para casa, vamos a outra igreja. O Espírito Santo eu vou contar para vocês, é tremendo. Pensa em algo que me moeu daquela hora em diante. Pensa em algo que é como se tivesse um rolo compressor passando e voltava, passava e voltava, passava e voltava. Por quê? Porque aquele caminho que eu estava escolhendo era caminho de morte. Porque aquele caminho para o qual eu estava indo, eu ia matar minha família de um outro jeito. Eu não matei saindo do casamento, mas eu poderia matar todos eles espiritualmente. Por uma arrogância, por uma prepotência, por uma falta de humildade. Por querer ser o santo dos santos, né? O santo, todo santo, né? A gente é santo. E assim, isso com o Espírito Santo me moeu naquela noite. E eu fiz de tudo para voltar para falar para o pastor Edson, mesma noite. Ele estava lá na vigília, eu liguei para ele, ele não me atendeu. Ele falou assim: agora pronto, vou ter que ir lá. E não tinha jeito de ir. E aí eu liguei para o pastor Rafael falou: alô, pastor Edson está aí? Estou aqui do lado dele. Pergunta para ele se ele pode falar comigo. Pode. Eu falei: pastor, me perdoa. O Espírito Santo falou comigo. Minha atitude foi uma atitude errada, te peço perdão, e eu quero que o senhor me aceite de volta. Ô Flávio, estamos juntos. E assim, tem mais coisas, mas eu vou, senão a gente fica só nessa. Mas hoje eu tenho plena certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu tive, nessa área da religiosidade, como eu tive só uma vitória parcial no começo, hoje a vitória é completa. É completa. Eu passei pelo vale da sombra da morte nessa área, queridos. Só que a gente nunca teve uma vida fácil financeiramente. Uma vida boa, mas não foi fácil. Mas aos 40 anos, há 4 anos atrás, chegou a crise financeira. Teve que vender o carro. E aí a gente comprou o Ferrugem. Na verdade, antes de comprar o Ferrugem, a gente estava com o carro emprestado do meu pai. Uns 3 meses, amor. Nós ficamos uns 3 meses com o carro do meu pai emprestado. E o Ferrugem olha o nome. Mas a crise veio. E sempre nós
tivemos então que ralar muito, mas em 2017 a coisa ficou pior e drasticamente. Nós tivemos então que abrir mão de um padrão de vida e reduzir ele. Nessa época o Jair e a Leide andavam com a gente, eles sabiam como que estava. Só que até então eu não tinha assumido a minha responsabilidade de coordenar as finanças. Sempre quem coordenava era a Iracilene. O peso era todo em cima dela. Pagar as coisas. Eu gostava só de comprar. Vou comprar aquilo. Né? Sabia que podia e não podia. No entanto, ela ficava com a responsabilidade de pagar. Limite estourado. Só que a vitória veio. Só que antes da vitória vir, todo esse processo financeiro fez muito mal para a Iracilene. Fez muito mal para ela. E como que veio a vitória, pastor? Quando eu decidi assumir a responsabilidade das finanças. Eu pegar as finanças e falar assim, eu vou ver o que tem para pagar, o que não tem, tomar as decisões que deviam ser tomadas. Na empresa eu tive que enxugar, mandar funcionário embora. Eu tive que abrir mão de um prédio que nós havíamos construído, um sobrado de 358 metros quadrados de construção. Nós tivemos que abrir mão desse lugar, alugar ele, para poder ir para um lugar menor. Ou seja, Deus tratando a sua altivez, Deus tratando o seu orgulho. O meu, né? Deus tratando. Crise serve para tratar, para nos fazer melhor. Queridos, a questão é você não reprovar na crise. O segredo está em não reprovar na crise. É quebrar com o ciclo de derrota. E quando eu decidi enfrentar de frente as finanças, mas por que, pastor, você tinha problema com as finanças? Querido, tudo aquilo que te confronta, que te impede de você fazer o que você quer, ou que te tira do controle, acaba gerando em você gatilhos que geram depressão, que geram inquietude, angústia. E eu não queria isso. Então eu não queria esse problema para mim. E eu deixei para ela. Então, empréstimo em banco, tudo isso. Mas quando nós entramos e aprendemos que com Deus, nós podemos ter vitória, vai derrubar a câmera. Com Deus nós podemos ter vitória, é mais fácil. Com Deus é mais fácil. Por quê? Porque é Ele que está com você na crise. É Ele que está junto com você naquele momento difícil. Só que Deus é professor, querido. E na hora da prova, não adianta perguntar para o professor. É você e a prova. Deus não vai te dar cola. É você e a prova. Você está entendendo? Deus não te abandonou. Deus não me abandonou. Só que eu tinha que passar na prova. E para a glória dele, hoje a gente tem visto com muito menos o mais de Deus nas nossas vidas. O mais de Deus nas nossas vidas. Foi algo extraordinário. Com muito menos clientes que nós temos mais de Deus, mais tranquilidade nas nossas finanças. Nós só temos que agradecer pela crise. E agora aos 44 anos, Jairo, uma nova crise. A crise de saúde agora. Só que saúde emocional, estresse. Psicossomatizei todos esses processos de pandemia, queridos. Nós tivemos perdas no ano passado. Nós tivemos perdas esse ano. E pessoas perto. Não é fácil. E aí você observa que esse tempo aqui na cidade, né? Nós temos vivido tempos de morte na igreja. Pessoas morrendo.
fisicamente e espiritualmente. Casamentos morrendo, famílias sendo destruídas. Isso, para um pastor, mexe na estrutura e acaba psicossomatizando. E aí eu fiquei estressado, sabe? E acabei gerando espasmos musculares. Muitas das vezes, não sei se você já teve, seu olho ficar piscando, tremendo, uma pálpebra assim, às vezes a pálpebra treme, ou um dedo, sei lá, alguma coisa. E acaba, e aí o que é isso? Estresse. Por conta de quê? De tudo que está à sua volta. Querido, você ter estresse, você ser angustiado, estar angustiado, isso não te desmerece diante de Deus. Não te desmerece diante de Deus. Você falar daquilo que você está sofrendo, não te desmerece diante de Deus. É uma prova que você é curado emocionalmente naquela área para poder falar das suas mazelas e entender que Deus é soberano e Ele vai te livrar disso. Como eu sei que Ele vai me livrar, é só um tempo, vai passar. Eu não vou retroceder, eu vou para frente. Vamos fazer a obra do Senhor. Na vida sempre nós teremos crise. Sempre vamos ter que lidar com as crises. Elas irão nos perseguir, queridos. As crises irão nos perseguir. Mas o propósito, ou melhor, mas o próprio Jesus, nos disse: tem de bom ânimo, vai passar, porque Ele venceu o mundo. A questão é sempre o quê? Subir de nível. Ou seja, não permanecer na mesma crise. Você tem que ter crises novas. Porque se você está na mesma crise, você foi reprovado e não está passando de fase. Você precisa passar de fase. Você precisa crescer. As suas crises têm que ser outras. Porque você está em construção diária. Diária. Vamos ver o povo de Deus? Rapidamente, para você entender como que foi com o povo de Israel. Primeiro, nós temos lá no Gênesis 47, 11, a fome no Egito. Fome no Egito. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Existia uma crise, mas Deus cuidou. Deus trouxe a provisão. Outra crise, Êxodo 1:12, a escravidão no Egito. Quem que Deus usou para tirar a fome? José. E no Êxodo, Moisés, olha só. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Olha a crise do povo. Se multiplicavam e aí Faraó falou assim: esse povo vai ficar maior que nós precisamos acabar com eles. Vamos escravizar eles. Uma crise. Mas aí vem outra crise. Êxodo 13:17. A fuga do Egito. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou para a rota da terra dos filisteus, embora esta fosse o caminho mais curto. Olha só o que Deus fez. Tinha um caminho mais curto, mas Deus não guiou o povo por aquele caminho, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Tinha uma crise. Eu vou fugir para onde? Fugir do quê? E se eu fugir e der de cara com o exército, eu vou voltar para Faraó, vou voltar para a mesma crise que estava antes. Não acontece com a gente voltar para a mesma crise? Você tem medo de tomar uma decisão com medo de uma crise lá na frente. Só que aí você prefere voltar e ficar com a crise antiga.
E aí a gente vê outra crise, lá em Números 13, 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. A crise de enfrentar os gigantes da vida. Deus te dá a promessa, mas você vai lá para ver a promessa e fala assim: ih, não dou conta desse negócio não, o tamanho desse gigante aí, isso aqui não é para mim não. Deus falou que era para você, por que você não acredita? E o que acontece com esse povo? Aqui eles foram reprovados, Jairo. Eles foram reprovados nessa crise, porque foram mandados lá 12 espias, e dos 12, 10 voltaram com um relatório negativo, falando mal. Na verdade, você não fala mal. Eles não falaram mal da terra, mas o que eles estavam falando era mal, porque Deus colocou eles num lugar que era difícil, que não tinha condição, humanamente falando, deles possuírem. E quando você reprova, o que acontece? Outra crise. A crise dos 40 anos. A crise do deserto. A crise da quebra da mentalidade escrava. Porque se você está reprovando, é que a sua mentalidade ela está errada, ela precisa ser transformada, você precisa mudar a sua mente. Você não entendeu que você continua da mesma forma, porque a sua mente também continua da mesma forma. Você não conseguiu atender, alcançar o nível que Deus quer que você chegue. Por isso que não muda. A crise é a mesma. E aí Deus faz com que o povo fique no deserto 40 anos. Veja lá em Números 14, 30. A perda da promessa. Deus tinha uma promessa para a tua vida, e a promessa não se cumpre, e talvez nem vai se cumprir mais. Depende de como você agiu diante de Deus. Números 14, 30 diz assim, ó: nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aqui todos perderam a promessa, exceto esses dois. Por que eles perderam? Falta de fé e confiança. E o que é falta de fé e confiança, Jair? Medo. Olha lá, Números 14, 31. Mas quanto aos filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. A desculpa deles foi o medo deles irem e os filhos serem tomados. Mas aí Deus fez o quê? Vocês não vão mais, mas eu vou dar para os seus filhos, eles vão desfrutar daquilo que era para vocês. Consequência. 32, versículo 32. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês sejam destruídos no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Olha a consequência de uma mentalidade escrava diante de uma crise. Diante de uma crise que eu tenho que avançar, que eu tenho que ir para frente, a minha mentalidade escrava pode me fazer morrer no deserto e fazer com que meus filhos paguem um preço alto. Mas isso gerou também o quê? Por que foi gerado isso? O motim. Quem já ouviu falar de motim? Não é montim, de fazer montim não, motim. Motim, complô, facção, conspiração. No capítulo 35, ou melhor, no versículo 35 diz assim, ó: eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Aqui agora Deus está falando o motivo pelo qual eles não vão entrar.
Eles conspiraram, eles induziram outras pessoas a não crerem também, a perderem a sua fé, e a perderem a fé em Moisés, porque o que Deus está falando aqui, é que os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, Moisés. É a mesma coisa de eu falar para o Jairo, vai lá, vê para nós lá o saleiro, se acha um lugar lá no saleiro para nós abrir um ponto de pregação. E eu mando junto com o Jairo o Felipe. Aí vai os dois lá. Aí o Jairo chega aqui para a igreja e começa a falar para todo mundo, não tem lugar não tem jeito mesmo não dá certo não. E o Felipe fala, não, tem sim. E o Jairo falou para todo mundo que não tem não. O Jairo fez uma conspiração, e foi isso que os espias fizeram contra Deus, porque Deus instituiu Moisés como líder. Vocês estão entendendo tão sério as questões espirituais? Agora, nós temos também, depois desse período de rejeição, a vitória, porque os filhos entraram. Está lá em Josué 1:2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o grande mar no oeste. Receberam a promessa, mas não foi assim. Eles tiveram que lutar, mas Deus deu a vitória. Eles tiveram a vitória. A crise fortaleceu eles, só que eles precisam continuar lutando até os dias de hoje. Eles têm novas crises até os dias de hoje. Você não vai encontrar esse versículo na Bíblia, mas está escrito assim no jornal G1: o destino de 6 famílias de um bairro de Jerusalém Oriental é um dos principais gatilhos para a atual onda de violência entre palestinos e israelenses. Até hoje eles têm crise e lutam por terras. Era uma senhora discutindo com um senhor a respeito de uma casa onde aquela família não tinha o direito, porque eles comprovavam, os judeus iam lá e comprovavam, isso aqui antes de 1948 era nosso. Vocês estão aqui, eu preciso que vocês saiam daqui para que nós possamos tomar posse. E aí começou. No despejo dessas famílias palestinas, porque a terra é do judeu, o Hamas começa a soltar os mísseis, e aí começa Israel a atacar. É uma luta sem fim. Queridos, não se engane, o tempo está próximo, o fim está próximo, está muito próximo. Uma crise sempre te levará a outra. O que não pode é você permanecer na mesma crise, ser reprovado e ter que morrer no deserto. Hoje, você tem a oportunidade, como o povo de Israel teve, como eu tive, de saber que as crises não são para nos matar, mas para nos preparar para coisas maiores e melhores. O céu é o nosso destino, querido. O céu é a nossa pátria, e é para lá que nós vamos. Você acha que o Senhor Jesus está esperando por murmuradores lá no céu? Você acha que o Senhor Jesus está esperando por insubordinados lá no céu? Você acha que o Senhor Jesus está esperando por incrédulos lá no céu? Você acha que o Senhor Jesus vai tratar todos de igual maneira lá no céu?
eu quero que você reflita como você tem vivido seu dia aqui na terra. Como está a sua relação com seus pais? Como está a sua relação com seus pastores? Como está a sua relação com seus irmãos da igreja? Como está a sua relação com a sua família? Quais são as suas prioridades? As terrenas, que é o ser e o ter, ou ter e ser, né? Status, posses, ou as eternas, de doação e de amor? Você tem uma aliança com Jesus através de uma confissão pública? O ladrão na cruz não tinha uma aliança de confissão pública através do batismo, mas ele teve uma confissão pública lá na cruz. E hoje, Jesus deixou uma confissão para nós. Você aceita Ele como Senhor, mas você o confessa através do batismo, uma confissão pública. Se você tem a oportunidade de se batizar e não o faz, você nega o seu Salvador. Agora, é tempo de mudar nossas prioridades, buscar o crescimento espiritual. Por que, pastor, que é tempo? Porque o fim está aí. Não quero colocar medo em você, porque o fim não é para ter medo do fim, é para nós entendermos que o melhor de Deus está por vir. Nós precisamos anunciar mais ainda o Evangelho, trazer o maior número de pessoas para Jesus. Pastor, isso não for o fim? Ganhamos vida para Jesus. Está no lucro. De todo jeito é lucro. Porque o dia e a hora só Deus sabe, queridos. Nós podemos fazer previsões, são só previsões. Mas se você olhar para os sinais, tudo indica que o tempo está perto. Para isso, o Senhor me trouxe para essa cidade. E eu oro que Deus abra os seus olhos espirituais, do incrédulo e do religioso. Porque enquanto eu estava religioso, intelectualmente e eruditamente, eu tinha meus olhos espirituais fechados. Me achava santo demais, bom demais. Hoje eu sei que eu não sou nada, que eu dependo puramente da graça de Deus. E se eu não tomo cuidado, graças a Deus que minha esposa está ali, os meus filhos estão ali, eles são o leme na minha vida, que me ajudam a eu não sair da rota. Agora, troque a palavra crise. Você viu o pastor falar tanto de crise, né? Nunca vi falar tanta crise. Troca essa palavra crise por desafio. Desafio. Muda isso aí agora na sua mente. Tira a palavra crise e coloca desafio. Você tem desafios para crescer. Nós somos desafiados a cada dia. Nós temos desafios. E nós fomos feitos para vencer. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você não nasceu para ser um derrotado, para ser um fracassado. Você pode sofrer, mas você vai ter vitória. Pelo seu sofrimento, você alcança a vitória. Jesus morreu na cruz. Ele foi um fracassado para o mundo, mas um vitorioso para Deus. Então, às vezes, é só a maneira de olhar. Você pode olhar para uma pessoa que você acha ela um derrotado, mas ela é um vitorioso, porque ela está com Deus. Você irá ter novos desafios, amém? Por quê? Porque novos desafios nos farão crescer, nos farão ser melhores e vai nos aproximar mais de Deus. E você vai vencer cada um deles para a glória de Deus, amém? Para nós encerrarmos, eu quero, como sempre, contar uma historinha de praxe. A historinha chama assim, o tema é a crise. Um homem vivia à beira de uma estrada e resolveu abrir um comércio, comprando e vendendo frutas locais, artesanatos, bebidas e lanches.
Ele nunca foi instruído para ser um comerciante, mas sabia que precisava divulgar o seu negócio. Se quisesse sobreviver, por isso colocava cartazes pela estrada, atendia seus clientes com simpatia e competência, e jamais descuidava da qualidade de seus produtos. Se você vê aqui, né, você vai observando na estrada, né, uma pessoa que põe umas banquinhas, põe um cartazinho, coco gelado, 100 metros. Aí o cara é tão esperto que ele já para, essa banquinha dele no quebra-mola. Já para. Continuando. Ele não tinha rádio, televisão e nem lia jornais. Por isso, raramente se preocupava com outras coisas senão a sua família e o seu comércio. Seu empreendimento prosperou e ele conseguiu pagar uma boa escola ao seu filho, lá na capital. O rapaz formou-se numa das melhores faculdades da região. Finalmente, já formado, o filho voltou para casa e, ao perceber que o pai estava para fazer uma compra alta, chamou ao lado para uma conversa séria com ele. Pai, às vezes eu lembro dos meus filhos chamando eu para conversar. Pai, eu sei que você não ouve rádio, nem televisão, nem lê os jornais. Por isso, eu preciso lhe dizer que há uma grande crise no país neste momento. Não compre tanto, compre menos, ou compre produtos mais simples, mais baratos, de giro mais rápido. Depois de ouvir as considerações do filho estudado, o pai pensou: bem, meu filho estudou, então só pode estar com a razão. Com medo da crise, o homem começou a comprar menos, ou a comprar mercadorias mais baratas, e acabou por espantar os bons clientes, que há anos estavam acostumados com produtos de alta qualidade. Abatido pela notícia da crise, já não conseguia sorrir para os seus clientes, e as vendas despencaram, levando o homem quase à falência total. O pai então falou para os amigos: meu filho estava certo. Estamos mesmo no meio de uma grande crise. Ainda bem que ele me avisou. Para de dar ouvidos, querido, aos pessimistas. Seja um realista otimista. Em 2 Crônicas 20:20 diz: de manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e serei bem-sucedidos. Amém? Não ouça qualquer pessoa. Ouça Deus. Ouça Deus. Porque o que estava dando certo na vida desse homem aqui, parou, porque ele foi ouvir o mundo. Porque o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?